livro de Neemias, no capítulo 1. Você vai achar um pouco estranho aí essa repartição aí que nós fizemos, mas é porque nós queremos falar um pouquinho do versículo 11 do capítulo 1, e nós entramos no capítulo 2 até o versículo 8, ok? Mas acompanhe a leitura aí, Neemias 1, a partir do verso 11 nós vamos fazer a leitura, ok? Acho que assim é mais fácil para entender. Nós compartilhamos já 2 mensagens dessa série, Encontre o Seu Lugar no Mundo, né? E como Deus pode nos mostrar, como Deus pode nos dar a percepção de nós encontrarmos o nosso lugar neste mundo. E hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre exercer a nossa influência neste mundo que nós vivemos. Como que Deus pode usar a sua vida para abençoar outras pessoas e para abençoar também a sua própria vida. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 11, Neemias está terminando a oração dele aí, uma oração que ele fez ao Senhor. E a palavra de Deus diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deverei alojar. E o rei me deu, porque a boa mão do Senhor, meu Deus, era comigo. Esse texto, né, a gente começa a ler o livro de Neemias e dá vontade de compreender toda a história. Eu sei que você não vai fazer isso agora, mas é um momento que marca aqui a vida de Neemias, é o pós-exílio. Nós tivemos uma compreensão que esse exílio, né, as pessoas foram levadas pelo rei da Babilônia, levadas como escravo, né, o povo de Deus levados como escravo, e durante muitos anos eles ficaram lá como escravo. E agora, nesse momento, Neemias, né, que certamente um dos comentaristas diz que ele não nasceu em Jerusalém, mas ele era filho ali. Os seus pais, eles nasceram naquela cidade, moraram naquela cidade e faziam parte do povo de Deus. Neemias provavelmente nasceu no exílio e agora ele era um copeiro do rei. Alguns copeiros, né, do rei, eles tinham uma certa intimidade com o rei e eles se tornavam confidenciais, vamos dizer assim, né? Então o rei contava a eles, contava, né, os seus anseios, as suas preocupações, pedia para que eles tivessem
conversando com o rei, indicando o que era melhor fazer, e Neemias era um desses, né, a quem o rei confiava, a quem o rei conversava e pedia orientações. Então Neemias, se você voltar no capítulo 1, depois lendo isso em casa, ele está lá no palácio do rei, e de repente chega um dos seus irmãos, Anani, chega para Neemias e diz: olha, a nossa cidade está destruída, a nossa cidade está com os muros derrubados. A pergunta que eu faço aqui: será que Neemias não sabia disso? Ele sabia. Não tinha acontecido ali naquele momento, não tinha acontecido ali naquele ano. A cidade tinha sido invadida já fazia muitos anos. A cidade estava com os muros todos derrubados, aqueles escombros. Mas quando um dos teus irmãos chega, ele se lembra que aquele lugar é o lugar onde os seus pais moraram, é o lugar também onde a sua família, os seus irmãos estão agora vivendo. E aquilo atingiu o coração de Neemias profundamente, por saber da miséria e como a cidade estava. Neemias então começa a fazer uma oração ao Deus dos céus, pedindo para que ele pudesse abençoar de uma certa forma, para que Neemias pudesse ir até aquela cidade e reconstruir. E outra pergunta que eu faço: não tinha gente suficiente já para reconstruir aqueles muros? A diferença é que Neemias, ele tem uma percepção daquilo que se deve fazer. Ele então ora a Deus. Primeiro ele senta, ele chora, ele coloca para fora as suas mágoas, mas depois ele se levanta, ele ora e pede a direção de Deus, para que ele possa ser o homem que vai reconstruir aqueles muros, que vai reconstruir aquelas cidades. Eu não quero entrar muito nessa representatividade de muros, da fortaleza e de como cada coisa representava ali numa cidade na época. Mas eu quero trazer outras coisas que o texto não diz, né? Mas não está explícito, mas implicitamente nós podemos compreender nessa história. Primeira coisa, que fazia muitos anos que aquela cidade estava daquele jeito, e as pessoas ali aprenderam e acostumaram a andar no meio dos escombros. As pessoas pulavam aqueles escombros, pisavam em cima, olhavam a igreja destruída, o templo destruído, as portas queimadas, os muros derrubados, e eles andavam por cima daqueles blocos, daquelas pedras, daqueles muros, e eles não faziam nada. E muitas vezes nas nossas vidas, meus queridos, nós estamos vivendo da mesma maneira. Nós nos acostumamos a andar sobre os escombros da vida. Nós estamos vendo tanta coisa errada, tanta coisa que pode ser mudada, mas nós continuamos pisando nos escombros. Mas quando essa notícia chega para Neemias, e é claro que ele já sabia como estava a cidade, mas um dos seus irmãos vem e dá a notícia. Não sei se você já teve essa experiência de estar mexendo em algum lugar, tipo assim, né? Uma prateleira cheia de panelas. Você vai lá tirar uma, você já viu? Você mexe em uma e o resto cai. Aconteceu isso quando Anani chegou para Neemias e falou: olha, você não está vendo como nós estamos vivendo lá? Você não está vendo aquilo que nós estamos passando? Quando você olha para um copeiro, o que um copeiro poderia fazer? O que um simples copeiro do rei poderia fazer? É interessante, quando eu olho para a nossa vida, eu fico pensando a mesma coisa, né?
O que um simples pastor pode fazer? Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, nesses dias agora, o que eu posso fazer? O que você pode fazer no seu trabalho que pode ter uma mudança? Neemias ora a Deus, ele pede a direção do Senhor, ele pede para que Deus abra esse caminho, e ele começa então a trabalhar nesse negócio. Eu não quero contar a história toda, mas ele começa a exercer a sua influência. Ele, como um amigo do rei, vamos dizer assim, né? Não um simples copeiro, mas um amigo do rei, ele começa a pedir para que o rei dê cartas. Primeiro, para ele passar com segurança pelas cidades. Segundo, para ele conseguir matéria-prima para a reconstrução dos muros. Neemias, ele tem um momento de sentar e chorar, mas ele se levanta e começa a agir. E é interessante que ele vai trabalhando isso na história, e ele consegue então reunir tudo isso. O rei dá as cartas, ele vai, consegue a madeira, e aí ele precisa agora levantar pessoas para construir aquele negócio, porque ele sozinho não poderia reconstruir os muros. E ele mais uma vez precisa influenciar as pessoas para que isso aconteça. E ele começa então a disseminar essa ideia, a falar, e alguns que ouvem, né, a história de Neemias e dizem: rapaz, mas você está doido da cabeça, você não vai conseguir nunca reconstruir aqueles muros. Quantos não nós ouvimos na nossa vida? E alguns, o texto bíblico diz, né, você olhando aí depois a história, alguns resolvem pegar o boi para o chifre com Neemias, e outros resolvem ficar só olhando, e outros resolvem atrapalhar a vida dele. Todas as dificuldades, com tudo isso, Neemias, ele consegue, com toda essa turma, reconstruir os muros de Jerusalém. A dignidade estava sendo devolvida. E quando uma coisa puxa a outra, né? Quando eles acabam de reconstruir os muros, eles olham para o templo e dizem: não pode ficar assim. É um lugar de adoração. Eles começam então a reconstruir o templo. No versículo de número 8, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Não era porque ele tinha uma influência muito grande com o rei, mas quando a bondosa mão de Deus está sobre as nossas vidas, nós conseguimos levar adiante as coisas. Você já se perguntou o que você pode fazer aonde você convive? Você já se perguntou quais são as oportunidades que você tem de levar o Evangelho que transforma vidas de pessoas, e que transforma não só a vida, mas mudanças de hábito? Nós muitas vezes não exercemos a nossa influência, porque nós muitas vezes acostumamos a pisar nos escombros. Eu quero fazer uma pergunta para você. Nós estamos vivendo dias de medo. É interessante como nós ouvimos alguns, né? E agora eu estou nessa fase, eu preciso ouvir mais, refletir, né? Porque quem está na liderança, principalmente da igreja, precisa refletir para não tomar decisões erradas e para poder fazer a coisa certa. Alguns estão extremamente apavorados com o que está acontecendo, com o coronavírus. Outros estão extremamente tranquilos.
Essa é a verdade, né? Alguns estão dizendo, olha, esse negócio vai pegar todo mundo, né? E o Brasil não tem estrutura médica, não tem estrutura nos hospitais, né? Isso aqui vai virar um caos. E outros estão dizendo assim, não, fica tranquilo, isso não vai ser nada não. Mas nós não temos uma bolinha de cristal para saber como vai ser essa semana, a próxima e a outra. Agora, eu quero trazer você para pensar no pior. Se acontecer desse negócio espalhar, como você, como cristão, como você pode agir no meio dessa sociedade apavorada? Como você pode exercer a sua influência? É para isso que eu quero chamar a sua atenção na mensagem de hoje. Porque Neemias, ele teve a percepção do que estava precisando na época dele. Ninguém está precisando hoje que reconstrua algum muro aqui. Mas nós vamos precisar de pessoas cristãs para ajudarem outros a atravessar essa fase, se as coisas piorarem. E como você, como cristão, vai fazer isso? Se você for outro apavorado, meu querido, vai dar ruim. Não vai prestar esse negócio. O pastor Joemar compartilhou um texto, e eu achei muito interessante, né? Ele compartilhou um texto lá no grupo do presbitério, e ele escreveu lá, né? Olha, talvez isso ajude a gente a pensar um pouco sobre essa época. E eu achei muito legal, eu achei muito interessante e muito impactante ao mesmo tempo. Eu não sei se você se lembra aí muito bem, né? Mas a Segunda Guerra Mundial terminou que ano mesmo? Cadê os historiadores aí? 1945, né? Então, se você fizer umas contas aí rapidinho, há 72 anos atrás, um teólogo chamado C.S. Lewis, ele vem e ele começa, né, ele que está vivendo nessa época, ele começa a questionar algumas coisas, e ele escreveu a respeito disso. Por quê? Se você lembrar como terminou a Segunda Guerra Mundial, você se lembra? Qual foi a última datada? Bomba de Hiroshima. Hiroshima e Nagasaki. Duas bombas atômicas que fizeram uma destruição tremenda. Então, o que estava acontecendo? Os outros países logo então, bom, já que inventaram uma bomba que destrói tudo, nós precisamos também construir uma bomba atômica. Então ficou essa guerra. E as pessoas vendo a destruição que havia causado as bombas de Hiroshima e Nagasaki, C.S. Lewis então começa a viver nessa época aí. Ele está vivendo ali nessa época, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e só se fala em construção de bomba atômica. As pessoas estavam apavoradas. Até hoje essas bombas ainda causam destruição, por causa da radiação que deixaram. Então começa uma corrida, e C.S. Lewis, ele escreveu a respeito da ameaça de destruição do mundo por uma bomba atômica. E o texto, né, que o pastor Joemar compartilhou diz assim: de certa forma, pensamos demais sobre a ameaça atômica. Como viveremos em uma era nuclear? Estou tentando responder. Da mesma maneira que você teria vivido no século XVI, quando a praga visitava Londres quase todo ano, ou teria vivido também como alguém no tempo dos vikings, quando os saqueadores da Escandinávia poderiam chegar a qualquer momento e cortar a sua garganta à noite, ou de fato, como alguém que já está vivendo na era do câncer, do sífilis, da paralisia, das guerras, dos acidentes de trem e automotivos. Eu fui, né? O texto é grande, eu fui ficando chocado com aquilo, né? Eu falei, não é que esse homem tem razão? Como que nós vamos viver em meio ao coronavírus? Da mesma maneira que essas pessoas viveram na Segunda Guerra Mundial e estão vivendo aí com todas essas doenças.
Mas não termina não. Em outras palavras, não comecemos a exagerar a novidade da nossa situação. Acredite, meu caro, você e todos a quem você ama já foram sentenciados à morte antes da bomba atômica ser inventada. Você já foi sentenciado. Você não sabe disso, mas a tua senha está lá, né? Uma hora, vai lá, né? 39.945.000, pá, é o João. Joemar? Presta atenção no texto. Um alto percentual de nós morrerá de maneiras desagradáveis. De fato, temos uma grande vantagem sobre os nossos ancestrais: analgésicos. De resto, é ridículo andar, presta atenção nisso, de resto, é ridículo andar por aí choramingando e de cara batida, apenas porque os cientistas adicionaram uma nova forma de morte prematura e dolorosa em um mundo já povoado dessas maneiras e no qual a própria morte não é um risco, mas é uma certeza. Vou terminar já esse texto. Esse é o primeiro ponto a se destacar. A primeira ação a ser tomada é nos recompormos. Prestou atenção nisso? A primeira ação é nos recompormos. Se formos todos ser destruídos por uma bomba atômica, olha que forte isso. Se formos todos destruídos por uma bomba atômica, que essa bomba, quando ela nos encontrar, nos encontre fazendo coisas sensatas e humanas, tais como orando, trabalhando, lendo, ouvindo música, uma boa música, né? Dando banho nas crianças, jogando tênis, ou no nosso caso aqui futebol, conversando com os nossos amigos e outras coisas, né? E não escondidos como um bando de ovelhas amedrontadas pensando sobre a bomba atômica. Não escondidos como um bando de ovelhas covardes pensando no coronavírus. Essa última frase eu falei, eu vou ter que projetar. Ixi, já estava lá, né? O negócio não quis funcionar, eu apertei, a hora que ele funcionou e passou um monte. Eu não vi. Ele termina assim: eles podem destruir os nossos corpos, mas não precisam dominar as nossas mentes. Sinceramente, não é que eu estou fraco na fé, mas eu acho que não vai ser tão de boa assim como muitos estão pensando. Mas eu quero estar firme nisso aqui. Ainda que eu vou responder por mim, tá? Você fica aí para pensar. Se esse vírus me pegar, ele pode destruir o meu corpo, mas não vai destruir a minha fé no Senhor. Amém. E mais, o tema hoje é: exerça sua influência. Como eu posso trabalhar segundo a boa mão de Deus agindo na minha vida, para poder ajudar a igreja e outras pessoas a enfrentar esse problema? Eu não sei se você está com medo ou se você está tranquilo com esse negócio, mas eu queria convidar você
para refletir que um homem, Neemias, conseguiu mudar, por causa da boa mão do Senhor que agia sobre a vida deles, a situação de muitas pessoas. Gente, levantar os muros não tem a ver com estética. Às vezes nós lemos esse texto, essa passagem, e nós pensamos, nossa, ficou tão bonitinha a cidade de novo. Ele devolveu a dignidade para aquele povo. Pessoas que estavam na miséria começaram, a retomar as suas vidas. O comércio na cidade começou a girar novamente. O templo estava pronto novamente. Ali era um lugar de adoração, onde eles eram fortalecidos na fé. Um homem conseguiu mudar a história de uma cidade inteira. Nós precisamos acreditar que esse bom Deus age também na nossa vida, e nós precisamos exercer a nossa influência como cristãos, para nós superarmos possíveis dias que virão. Que Deus nos ajude. Neemias usou a sua influência para abençoar as pessoas de uma forma geral. Não perca as oportunidades de abençoar também outras pessoas. Feche seus olhos. Eu quero pedir para o presbítero Fabiano estar intercedendo mais uma vez por nós.